Bom dia a todos, iniciando aqui mais uma gravação do livro Universo e Desencanto. Para toda a humanidade ter o reconhecimento de si mesmo, tem que estar com as informações da sua origem em mãos. Porque esse livro foi elaborado não pelo um pensador imaginário, nem por uma ideologia que vem coisa do pensamento e da imaginação, coisas que são daqui de dentro. Então as informações que tem aqui são super poderosas porque contém energias racionais, a energia de nossa origem. A luz do animal racional é a luz da sua origem, não é essa luz do campo eletromagnético, é uma luz deformada, e por ser deformada é a luz do irracional, tá bom? Então, a necessidade de todos estarem aí com os seus livros estudando, desenvolvendo o seu raciocínio para que volte ao seu estado original de limpo, puro, perfeito e eterno, na sua origem, planície racional. Por isso temos os vínculos com o racional. Animal racional, raciocínio racional, racional, raciocínio. Está tudo conectado, mas só que a humanidade ainda continua, a maioria continua em encanto. No encanto, com a imaginação. O campo da imaginação é o campo eletromagnético, onde no início tudo foi para amenizar aqui a dor, o sofrimento, as enfermidades, criaram várias imagens através da imaginação e pensamento, para ver se tinha alguma melhora. Mas desde o século passado, milhões e milhões de milênios, vem a humanidade tentando acertar e não consegue, porque essas imaginações, essas criações através do pensamento da imaginação só veio para dar uma amenizada, mas não melhora nada. Por isso, aprove as comprovações disso tudo, está aí que a humanidade toda doente, todo cheio de enfermidade, né? Nada aqui é perfeito, não existe ninguém certo, aqui tudo é torto, porque estamos caminhando dentro de uma deformação em degeneração, descendo, cada dia que passa desce mais. E para parar esse processo, é sair fora dessa energia. Mas de que forma que vamos sair fora dessa energia? Vai ser a seguinte: a Divina Providência já providenciou os livros aí, né? Um habitante do mundo racional, que ele teve coragem de descer e vestir a roupa de bicho a salvar a bicharada do chão. Então ele se disfarçou de bicho aqui, mas ele veio ligado na energia dele, da origem. Uma grande diferença. Então ele, estando ligado na origem dele, recebeu orientações para escrever em livros, para que nós conseguimos sair fora desse encanto. Por isso que a capa do livro é Universo em Desencanto. Para desencantar, o universo todo está desencantado. Estamos na realidade, dentro do buraco, no mundo racional. A erosão aconteceu, o deslocamento aconteceu na planície, no mundo racional. Então o buraco é feito no terreno da planície racional. Estamos dentro desse buraco, e dentro desse buraco há dimensões, há galáxias, né? E o espaço, os vácuos que se formaram aí através da descida, o buraco é profundo, e estamos no fundo do abismo, onde nós estamos aqui como matéria. Matéria é a pior espécie que existe, é matéria. Matéria é um conjunto de ruína reunida que por si próprio se destrói. E a humanidade, há milhões e milênios que vem aí através da imaginação, imaginando isso, imaginando aquilo, pensando isso, tentando melhorar, melhorias, tecnologia, isso e aquilo, mas tudo isso aí é para destruição. Não há nada para futuro, porque o futuro são todos de aparelho racional. Por isso que no livro nós estamos aí na fase de aparelho racional.
Que aqui, estamos em plena fase de aparelho racional. Já na página 5 do primeiro volume, certo? Página 5, primeiro volume. Estamos em plena fase de aparelho racional. Esta é a descoberta de dois mundos, o elétrico e magnético, que é o mundo que nós habitamos, e o outro mundo, que é a planície racional de onde saímos, é que deu consequência a esse por nós deformarmos em animais racionais. E assim, com a leitura assídua desse conhecimento, adquire-se vidência racional, e o vivente verá a planície racional, o lugar de origem de todos. Neste conhecimento, há revelações de dois mundos. O mundo já passou por muitas infinidades de fases. Estamos agora na fase de aparelho racional. É a última fase da vida da matéria, a fase em que todos vão ficar aparelhados no seu mundo de origem, o mundo racional, e daí recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio aqui nesta vida, a verdadeira fase racional, quando todos vão entrar em contato e se comunicarem com os racionais superiores, recebendo todas as orientações transmitidas pelo racional superior para o seu equilíbrio aqui nesta vida. O ser humano é o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. O homem é um vago bicho sem destino que nasceu em cima dessa terra sem saber por quê nem para quê. Nesta obra vamos saber o porquê. Conhecimento de retorno ao lugar de origem de todos, a planície racional, nosso mundo de origem de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. A salvação do animal racional só pode ser feita pelo mundo de sua origem, o mundo racional, e mais ninguém. Com a leitura assídua desse conhecimento, adquire-se a evidência racional vivente, virá a planície racional, o lugar de origem de todos. Então, todos têm que estar com esse livro na mão para o conhecimento de si mesmo, desenvolver o terceiro polo na cabeça, que é a terceira máquina. No início de Águia e Terra foi feita a máquina do raciocínio com 3 estágios. Primeiro estágio, imaginação. Segundo estágio, pensamento. E terceiro estágio, raciocínio. A partir de 1935, acabou a fase desses 2 estágios, né? Imaginação e pensamento. Mas a humanidade, por não saber que tem o terceiro polo na cabeça, que é a máquina do raciocínio, é a última fase, é a última oportunidade de retorno ao nosso mundo de origem. Nada é forçado. Quem quer continuar no campo eletromagnético, que não é o nosso mundo, ficar discutindo com as coisas desse mundo, desse campo eletromagnético, não é interessante, porque a nossa origem é racional. Tá? Por isso temos o vínculo, temos uma partícula na nossa glândula pineal que dá condições de religarmos de novo a nossa origem. Religação quer dizer religião, religare, religião em sentido de conexão. Então, como é que vamos fazer essa conexão? Não é pensando e nem imaginando, porque o pensamento e a imaginação foi feito para lapidar o pensador. O pensador é o desconhecido, o pensador é aquele que perdeu seu corpo de massa cosmológica, perdeu 7 virtudes para formar esse campo eletromagnético, essa natureza, esse conjunto de 7 partes do porquê nós somos um. Certo? Dependemos de todas essas 7 partes para sobreviver. O sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais, para podermos sobreviver e, através da leitura assídua desse conhecimento que veio do mundo extracosmológico para baixo aqui, para a salvação do animal racional. A única chance de sair desse. Então, por isso, não tem futuro. Animal racional não tem futuro. A fase de animal racional terminou em 1935. Entramos na fase de aparelho racional.
vamos deixar de ser animal, porque animal é que anima o mal. Por que anima o mal? Porque é a parte do chão, é a parte do conjunto de ruínas reunidas que por si próprio se destrói. É energia desregulada, descontrolada, elétrica e magnética. Lado esquerdo magnético e direito elétrico. Na nossa cabeça são 3 máquinas. 1, 2, 3. E a terceira começou em 1935, quando Deus racional superior, porque Deus é um só, ele é racional superior acima de todos os raciocínios, que tomou essa divina providência, de trazer esse conhecimento de quem nós somos, porque muitos vivem até hoje sem saber porquê da vida, por quem nasceu em cima desse chão, porque tantas coisas ruins acontecem na vida, porque que muitos sofrem em cima dessa terra com enfermidade, com doença. Isso tudo você vai saber e vai se livrar de tudo isso aí quando estiver com o livro na mão. Enquanto estiver naquela fé, na esperança, na acreditar, crer, você está preso no campo eletromagnético, porque isso aí é do chão. Pensamento, quando o pensamento nasceu, o chão já estava pronto. Se você está na fé de que a Bíblia é de Deus, você vai descer, porque a Bíblia foi feita através de pensamento e imaginação de ideologia. O mundo racional não tem nada a ver com isso. O mundo racional não tem parte espiritual. A parte espiritual é abaixo da deformação, que é abaixo do sol. Tá? O mundo espiritual se retirou em 1935, quando ele fala, fecha tudo, acaba tudo, vamos entrar na fase do fogo, na era do fogo. Quem puder se salvar, se salve-se quem puder, né? Bem dizendo. Então, quem puder vai estar com o livro na mão. É simples, é tranquilo, é suave. Individualmente, cada um nos seus lares, nas suas casas, receberão todas as informações necessárias, precisas para o seu equilíbrio aqui embaixo, até quanto durar a vida provisória, né? Porque temos uma vida provisória e a segunda vida não tem salvação, porque ela foi formada na energia eletromagnética, através do pingo d'água que gerou o micróbio gerou o feto. Do feto começa a evolução de uma vida provisória, que é a criança nasce, cresce, floresce, depois começa a murchar e depois desaparece, ninguém sabe para onde foi. Em questão do segundo milênio, os contos do segundo milênio, veio lá um Salvador, nada de Salvador. Porque no segundo milênio ninguém se reconhecia, todos estavam em brutalidade e feras, guerreando por terras, um contra o outro. Segundo milênio, há 2.500 anos atrás, todos guerreavam por conquistar o que é seu, achando que a vida era essa mesma. E ainda trazia uma brutalidade. Então, veio um ser trazer uma calmaria, uma paz, uma tranquilidade para que todos respeitassem o seu próximo, como se diz, amai o próximo como a ti mesmo, para que não se devorasse, porque era uma fase de preparação para a terceira fase, o terceiro milênio, que é o terceiro polo na cabeça. Então, há 2.500 anos atrás, são coisas, contos, algumas coisas são contos e fadas da imaginação, que nunca existiu. Criaram variedades de deuses, de deusas, dentro desse campo espiritual qual nós estamos presos, que é abaixo do sol, o astral inferior, e eles foram gerados mais após 1935, o astral térreo, onde são os bichos gerados somente no magnetismo, que em 1935, quando ele fala encerra tudo, acaba, não atenda mais ninguém, acaba a missão espiritual ali. Então, os seres que atendiam se retiraram, estão atendendo em outras paragens, em outros mundos, porque o universo todo está encantado.
Matéria é só aqui embaixo. Em cima já é energia mediadora, já é outro tipo de matéria, mas é uma energia mediadora. Não é energia eletromagnética. A energia eletromagnética é abaixo do Sol. E abaixo do Sol tem um astral térreo. É o que ficou no comando aí, enganando todos, que é o magnetismo se apresentando como espiritismo. Espiritismo é do mundo espiritual abaixo do Sol. Mundo racional, nossa origem está fora do buraco. Não tem nada a ver com espiritualização, com fé, com crer, com esses negócios todos. Então isso aí serviu mais para lapidação do animal, preparando o animal há 2.500 anos atrás, eram tudo bruto, ainda selvagem. E hoje vem por aí, através das tecnologias, das televisões, transmissões, rádios, e tá aí os cães gulosos que ainda ficam tentando prender a humanidade nesse magnetismo, porque não existe nada de bom no magnetismo, que tomou o lugar da espiritualização após 1935. Antes de 1935 era uma espiritualização verdadeira, porque era o astral superior que atendia, ajudando a humanidade a se equilibrar, se entender, amansando aquela ferocidade, aquela braveza que vem trazendo dos povos atrás, porque o povo antigo, eles matavam um ao outro sem sentimento, sem ressentimento. Então vocês podem ver, comparar isso, assistindo os vídeos, os filmes, né, que hoje apresento dos tempos passados, né, filmes medievais, filmes na era dos reis, né, quando o pessoal desobedecia uma ordem do rei, era decapitado na guilhotina, então são seres que do povo atrasado não tinha condições, não era para salvar, nunca foi na realidade. Tudo que está aqui vem descendo do primeiro mundo, tudo se iniciou de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, hoje em dia, em pleno século XXI, que nós estamos em 2025, com o pensamento, com a imaginação, com fé, com crer, acreditar, jamais volta ao seu estado original de limpo, puro e perfeito. Não sai, só sai com o desenvolvimento do raciocínio. Quem conseguir desenvolver o seu raciocínio através da persistência, da leitura, todos os dias, começa o desligamento, a energia racional entra na casa do fluido, na casa do eu, e desliga o eletromagnético. Aí o animal racional já começa a recolher essas 7 partes que representa. Cada um vai recolher a sua, não tem por onde. Aí vai esse encanto onde nós estamos vai começar a se desfazer. O fim de tudo isso aqui é o retorno de todos para a vida eterna. Então é um fim maravilhoso, não é um fim triste. E com a imaginação, o campo da imaginação criou esses deuses, quando a vinda de fulano, a vinda de ciclano, a vinda de Jesus, quando acontece um terremoto, acidente, a natureza vem com tsunami, furacão, terremoto, terra abrindo, engolindo, e aí as pessoas falam, a volta de Jesus. Então, não, Jesus está voltando, destruindo tudo, não é destruir, é transformação. Por isso a gente fala, esse chão é uma transformação de tudo que existe, que é uma transformação do mundo racional. E para a purificação dessa transformação, essa degeneração, vamos dizer assim, essa energia ela vai continuar descendo. E quem não quiser se reconhecer vai ser sugado por ela, descendo junto. Termina uma vida aqui, continua uma outra. Não para. Então não tem esse negócio que está descansando, está no seio de Abraão, Deus recolheu para si. Deus não recolhe podridão, matéria, lama.
Então, o conhecer é importante, por isso que se fala nos estudos. O se reconhecer é a joia mais estimosa desse segundo mundo, porque se reconheceu a si próprio e se salvou. E para isso, cada um nos seus lares, nas suas casas, recebendo as informações, as orientações para o seu retorno, enquanto durar aqui embaixo, terá todo o apoio, todo o equilíbrio, toda a proteção, para que você também ajude na divulgação com o seu próximo, porque todos que estão aqui são irmãos, mas estão no encanto. Acho que a vida é essa mesmo, acho que é aquilo. Então fica nesse campo da imaginação, vivendo de experiências, tentando acertar e nunca que vai acertar, porque com o pensamento do chão não tem condições de subir, porque o pensamento é do chão. Quando o pensamento nasceu, o chão já estava pronto, ok? Então, meu senhor, minha senhora, sem demora, isso aqui não é brincadeira, é uma coisa séria. A gente faz a divulgação, cada um da sua maneira, e a divulgação é simples, não precisa ter um monte de parafernália para... Quem tem, muito bem, que bem, continua tendo. Quem não tem, com um simples celularzinho, faz aí uma divulgação, contribui, às vezes quando sai na rua, conversa. Sempre a intenção é de salvar o próximo, porque ele está totalmente encantado, achando que a vida é essa mesma. E quando a vida começa a ficar boa, fluindo, daqui a pouco ele desaparece, né? E aí fica tudo aí nessa deformação aí. Então, para que isso não aconteça, para quem desenvolve o raciocínio não morre, racional não morre, volta para casa. Então está ligado na energia de subida, energia racional, porque tudo se iniciou de cima para baixo. Então nós temos que desenvolver esse raciocínio, tá? O corpo é apenas um veículo que veio gerado do nada. Esse corpo, essa personalidade não sobe. Ela vai ser desmanchada, vai voltar o que era antes de ser essa personalidade, o que era? Nada. Por isso que tudo termina em nada, ok? Um abraço, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.